Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Isla Convida. Hoje vamos falar de um tema que muitas vezes está mais perto de nós do que aquilo que nós imaginamos, especialmente no contexto jovem e académico. Hoje temos aqui o Dr. Gustavo Duarte como nosso convidado. Ele é gestor da APAV Santarém e vai estar aqui um bocadinho para falar connosco relativamente a este tema. Muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Obrigado pelo convite. Bom, vamos aqui iniciar a nossa conversa com uma primeira questão relativamente a este tema que é tão importante, ainda mais hoje em dia na nossa sociedade. Quando falamos da violência no namoro, que tipo de comportamentos é que podemos associar a este conceito sem ser aquilo que é conhecido a violência física? Ok. Então, em primeiro lugar, quando falamos de violência no namoro, estamos a falar de violência num contexto de intimidade, de relação de intimidade, e há várias formas que podem aparecer de violência. Não só a violência física, que é aquela que se calhar a maior parte das pessoas dá mais atenção, é mais visível, mas há outras formas de violência que são tão ou mais nocivas até do que a própria violência física. Temos, por exemplo, a violência psicológica, a violência social, a violência online, que é algo extremamente comum, dada a evolução e o facto de utilizarmos também as redes sociais, os telemóveis, a violência sexual, a violência financeira, a violência verbal. Nós depois podemos agrupar isto em várias formas de violência. Todas elas acabam-se por tocar, porque se eu estou a ofender alguém verbalmente, também estou a agredir psicologicamente, e quando estou a agredir alguém fisicamente, acaba por também ter aqui algum tipo de impacto psicológico. Mas o que eu acho que é importante falarmos, para além destas formas de violência, é alguns conceitos que estão muito presentes nas relações violentas de namoro, que é a questão do controle, do isolamento, do poder. É quando existe este desequilíbrio de poder e alguém tenta controlar o outro, ter mais poder de decisão do que o outro, isto acaba por ser aqui o trigger, não é, para situações de violência no namoro. Exatamente. E aqui, para exemplificar, quais é que são os conceitos, os comportamentos que poderia referir como o que temos aí hoje o termo red flag, aqui para identificar a violência no namoro? Ok. Algo que é importante é, e gosto sempre de falar nisto, é esta reflexão que devemos fazer sobre as nossas relações. Em primeiro lugar, percebermos que o que nós queremos hoje numa relação de namoro não quer dizer que seja o que vamos querer daqui a 2, 3, 4 anos. O que um jovem de 12, 13 anos quer de uma relação de namoro não é a partir do que uma pessoa com 18, 19, 20, 30 anos pretende. Isso é natural. As coisas vão mudando ao longo da nossa vida e nós também vamos mudando. Eu acho que o importante é percebermos se estamos confortáveis, questionarmos se estamos confortáveis na nossa relação, se nos sentimos confortáveis a dizer tudo aquilo que pensamos, a dar a nossa opinião, se não temos medo de ser humilhados, e aqui a questão da humilhação é uma bandeira vermelha. Exatamente. Se alguém nos humilha, se alguém nos diminui quando damos a nossa opinião, se alguém nos chama nomes, se alguém nos tenta impedir de vestir alguma coisa, de contactar com alguém, se alguém nos quer controlar as redes sociais, o nosso telemóvel, nos obriga a fazer algo que nós não queremos, ou se nós não fazemos algo que a outra pessoa quer, somos punidos por isso. Isto são alguns dos comportamentos que são violentos e que são bandeiras vermelhas. Verdadeiras red flags. Sem dúvida. Portanto, há pessoas que, apesar de haverem estes comportamentos durante o namoro, acabam por considerá-los comportamentos normais e que são uma vez sem exemplo, digamos assim. Como é que a pessoa pode começar a tomar atenção para que realmente considere aquilo um comportamento bandeira vermelha? Uhum. Eu acho que aqui, quando estamos a falar de comportamentos violentos, de controle, de posse, estamos a falar de comportamentos que invadem os nossos direitos. Nós, quando entramos numa relação de namoro, continuamos a ter os mesmos direitos e os mesmos deveres como pessoa individual, não é? E quando alguém está a tentar invadir o nosso espaço, os nossos direitos, mesmo havendo uma relação de intimidade,
isto à partida tem tudo para correr mal. Nós temos sempre que pensar o que é que nós queremos de uma relação de namoro. Se esta questão do controle, se esta questão da violência. Mas também dizer que a violência muitas vezes passa de geração em geração também. Passa através daquilo que é a nossa cultura, que é aquilo que nós assistimos na televisão. E isto por vezes alimenta ideias e crenças erradas sobre o que é um relacionamento de intimidade, sobre o que é gostar, sobre o que é uma demonstração de amor. E nós, como amigos, como familiares, também temos um papel aí importante. Nós, por vezes, estamos numa relação e não conseguimos perceber o que se está ali a passar é violência, então há que alertar estas pessoas, falar com elas, conversar com elas e tentar perceber também se precisam de ajuda, de apoio, o porquê de pensarem desta forma. Não é? Porque quando existe violência, aquela relação não é saudável e tem que ser repensado, alguma coisa tem que ser feita. Disse uma coisa muito importante, que é a violência às vezes passa de geração em geração e não nos quem está numa relação não se apercebe tão facilmente que aquilo é violência e que estão a ultrapassar os limites. E há aqui, sim, algumas percepções que as pessoas têm, como, por exemplo, algo que se diz muito no nosso país é: se há ciúme, é porque há amor. Como é que será que esta ideia pode influenciar as relações jovens? E eu acho que influenciam muito. Nós, na APA, vamos muito às escolas, falamos com muitos estudantes e percebemos que no discurso deles muitas vezes está essa crença está lá enraizada, que é se tem ciúmes é porque gosta muito de mim. Quando o ciúme acaba por ser uma fragilidade pessoal. Todos nós, em alguma altura da nossa vida, vamos sentir ciúmes. Acaba por ser um sentimento natural. A questão é depois o que é que estes ciúmes nos levam a fazer. Os ciúmes são inseguranças pessoais? Será que eu sou bom o suficiente para a minha namorada gostar de mim e continuar a gostar? Será que há alguém melhor do que eu? E estas ideias podem criar aqui algum tipo de ciúme. Agora, esses ciúmes não podem ser a justificação para o controle, para a violência. Aí é que já estamos a entrar num caminho que é negativo. Os ciúmes podem ser trabalhados, podemos falar sobre eles, acho que é importante, mas não justifica a violência. E do outro lado, quem está a ser vítima, utilizar o ciúme como forma de justificar o comportamento violento do outro, eu acho que isto também é uma pessoa que carece aqui de algum apoio, de algum suporte, de alguma informação para perceber o que é que se está ali a passar. Sim, e pronto, dando aqui continuidade a estas percepções erradas e mito, há ainda outra frase que ouvimos muito e que por vezes é associada ao que é uma relação saudável, que é: as discussões fazem parte de qualquer relação. Mas até que ponto é que realmente esta frase pode ter uma interpretação errada? Eu acho que as discussões é algo natural também. Nós temos a tendência de, quando ouvimos a palavra discussão, pensar em algo muito negativo. Mas a discussão pode ser uma mera troca de ideias sobre um tema. A forma como se discute é que eu acho que pode ser causador de violência, de mal-estar, porque discutir é natural. Mesmo dentro de um casal, às vezes até é saudável. Há ideias diferentes, as pessoas querem fazer coisas diferentes, têm que negociar muitas vezes, ceder algumas coisas e também levar a sua avante, por vezes, é importante, mas é uma questão também de negociação e de discussão. Agora, esta discussão pode ser saudável se houver uma troca tranquila de ideias, de justificações, se houver um diálogo tranquilo. Ou pode ser uma discussão que utiliza a violência, uma comunicação mais violenta, agressiva, e aí sim, aí já estamos a falar de algo que não é saudável. Exatamente, porque, aliás, uma relação é uma balança, não é? Tem de estar equilibrada dos dois lados para que possa correr bem. Que outras ideias erradas é que possam haver neste momento por parte dos jovens para considerarem que a relação não é violenta? Mitos, se calhar. Sim, perspectivas, mitos, crenças por parte dos jovens para que não considerem que aquela relação é efetivamente violenta. Vou dar algumas ideias, vou dar aqui alguns exemplos reais do que nós também vamos contactando e ouvindo nas escolas. Muitas vezes
vamos aqui agora falar de raparigas, de rapazes. Isto é um fenómeno que pode acontecer, isso também é importante realçar. A violência no namoro pode acontecer, as vítimas e os agressores, ou as pessoas agressoras, podem ser tanto rapazes como raparigas, podem estar em ambos os lados. O que nos chega mais, em termos de situações, ao gabinete, são as raparigas que acabam por ser mais as vítimas, mas isto é o que nos chega a nós, não é? A realidade será certamente diferente, há casos de ambos os lados, mas ideias como, por exemplo, se não me deixa estar com alguém é porque gosta de mim e tem medo de me perder, se não quer que eu frequente determinada atividade ou ande com determinado grupo de amigos, é porque acha que é o melhor para mim e que eu não devo fazê-lo. Questões do controle das redes sociais é muitas vezes encarado como algo natural e normal. Voltamos a bater naquela ideia de invasão dos direitos, não é? E é muito estas ideias. O ciúme é visto, como falava e muito bem, é visto como uma coisa positiva. E depois, quando leva a determinados comportamentos, não olhamos tanto para os comportamentos violentos, mas vamos olhar para a questão do ciúme, como se a base fosse uma base protetora. Eu acho que são estas ideias e estas crenças, ou algumas delas, que são perigosas e que os nossos jovens e adultos, ainda têm muitas vezes este tipo de crença. Exatamente. E havendo aqui esta relação abusiva, que impacto é que isto pode ter na vida de alguém? Isto pode ter consequências na vida, e eu até gosto de olhar para isto de uma forma que não. A vítima tem consequências, não é? Mas isto também traz consequências para todos os outros. Traz consequências para quem está a realizar estes comportamentos violentos, para os amigos, para a comunidade, para as famílias. Devemos olhar disto de uma forma muito sistémica. Para a vítima, propriamente dito, pode trazer problemas e questões relacionadas com a ansiedade, com a depressão, o isolamento, a desconfiança em relação aos outros, resistência em estar com alguém ou a ir para determinado sítio. Pode haver aqui comportamentos autolesivos, pode existir também ideação suicida, por exemplo, pode existir uma situação de suicídio, de homicídio, são as questões, diríamos, se calhar mais gravosas. Mas há aqui, isto depois cada pessoa é uma pessoa e as consequências podem ser variadas, mas que alguém que é maltratado, principalmente de forma reiterada, por uma pessoa que é uma pessoa próxima, o nosso namorado ou a nossa namorada, por norma, sabe os nossos segredos, conhece os nossos pontos fracos, e se faz uso disso para nos fazer mal, isto certamente irá ter aqui graves consequências e criará aqui alguma confusão também na nossa cabeça. Exatamente. Como mencionou e bem, tanto a família como os amigos estão envolvidos nisto, indireta ou diretamente, mas de que forma é que eles podem notar sinais de que efetivamente alguém, um familiar, um amigo próximo, esteja a passar por uma situação de uma relação abusiva? Ok. Há alguns indícios e alguns sinais de alerta. Não quer dizer que quando um sinal de alerta aparece, que estamos logo a falar de uma situação de violência no namoro, não é? Mas devemos estar mais atentos. Algo geral é, quando temos um colega ou uma colega que entra numa relação de namoro e acaba por haver uma alteração brusca de comportamento, um afastamento, deixa de estar connosco, começa a apresentar-se mais triste, mais ansiosa, medo, mais irritada muitas vezes, mudanças bruscas de humor. Este tipo de situações pode indicar que alguma coisa não está bem, não é? E pode também, aliado a um relacionamento de namoro, ser ali um indício que algo não está bem. Mas eu diria que são mudanças bruscas de comportamento aliadas a uma relação de namoro. É claro que depois também devemos estar atentos como é que este casal comunica, se há algum tipo de, até na linguagem não verbal, da forma como se movem e como estão perto um do outro, se há algum tipo de rebaixar, de humilhar, de mandar calar. Isto são tudo sinais de alerta que devemos estar atentos. E que todos em volta do casal podem conseguir identificar
e fazer aqui um alerta para tomar atenção, que talvez a relação não esteja a ir pelo melhor Sim. caminho. Aí é um ponto importante também, que é esta questão depois do que é que nós devemos fazer. E às vezes os amigos e os familiares, com boas intenções, também têm aqui um comportamento contraproducente, que não, acaba por não ser útil, que é o pressionar, o dizer, se não acabas essa relação já, esquece que eu existo, eu estou aqui para te ajudar, mas se não queres a minha ajuda, não fales mais comigo. E muitas vezes nós temos que perceber que estes fenómenos da violência nas relações de intimidade, estes pedidos de ajuda e recuos, uma tentativa de saída da relação, mas depois há um passo atrás, isto acaba por ser comum neste tipo de situações. E não é porque a pessoa gosta de ser maltratada. Há outras razões que muitas vezes fazem a pessoa permanecer naquela relação. E nós até devemos tentar perceber qual é. Se é uma dependência emocional, se foi pedidos de ajuda que fracassaram no passado, se há ali crenças religiosas, a pessoa acredita, tem dificuldade em tomar decisões, outros problemas de saúde mental, pode ser tanta coisa. E se nós compreendermos o que é que prende a pessoa àquela relação, mais facilmente a conseguimos ajudar. Temos que ter cuidado e não ter os juízos de valor que muitas vezes surgem, o apontar o dedo. Isto não ajuda a vítima a sair desta relação. E acho que aí é algo que nós todos devemos pensar, que é como é que eu vou ajudar esta pessoa, mas sabendo que vai haver comportamentos desta pessoa que eu não vou compreender e não vou gostar, não penso da mesma forma. Ok, mas aquela pessoa naquele momento tem aquela atitude. E não devemos julgar. Devemos estar disponíveis, dizer que estamos lá para conversar se for necessário. Podemos encaminhar para entidades como a APAV. Podemos mostrar websites, mostrar panfletos, dar a nossa opinião, mas com alguma calma. Não pressionar muito também. Claro que em situações de limite, em que se a vida da pessoa está em risco, se notamos que é uma situação de extrema gravidade, temos que fazer alguma coisa. E depois até podemos falar do porquê de termos que fazer alguma coisa nas situações de violência no namoro. Mas numa primeira fase, eu acho que a nossa disponibilidade, a nossa escuta e a presença pode ser muito importante. A pessoa sentir que, se precisar, tem ali alguém a quem pode recorrer. Então, pegando aqui assim no porque é que é importante fazermos alguma coisa, porque é que é importante Ok. fazermos alguma coisa. Ainda não tínhamos dito, e já estamos aqui a falar alguns minutos de violência no namoro, mas a violência no namoro, em Portugal, para todos os efeitos, é um crime de violência doméstica. Isto às vezes até causa alguma confusão. Violência doméstica, o doméstico remete-nos para casa, mas não. Quando estamos a falar de violência no namoro, estamos a falar de violência doméstica. A violência doméstica pode acontecer no mundo digital, nas escolas, nas ruas, em casa também. E é um crime público. E isto é de extrema importância, porque permite a todos nós fazer algo para ajudar estas pessoas. E devemos, não conseguindo também muitas vezes falar com a pessoa, ou temos conhecimento de uma situação, mas que não conhecemos, não temos intimidade com aquelas pessoas, podemos eventualmente denunciar a quem de direito estas situações. Porque o ser um crime público permite que qualquer pessoa que tenha conhecimento desta situação possa denunciar, e que deve, é um dever também, denunciar. Isto acaba por ser importante, porque há pouco falávamos das consequências da vitimação. E muitas vezes as pessoas estão tão fragilizadas, as vítimas, que não conseguem pedir ajuda, estão isoladas, ou não têm energia já para o fazer. E o ser um crime público permite que qualquer um de nós possa intervir, até de forma anónima, sobre aquela questão e fazer alguma coisa para ajudar aquela vítima. Havendo esta intervenção por parte de um terceiro, na denúncia ou por parte da própria vítima em terminar com a relação e ou havendo uma denúncia, que consequências é que considera a médio e longo prazo que possam surgir nestas situações quando elas não são identificadas mais cedo? Ou seja, chegou a um ponto em que realmente foi, por assim dizer, traumático para a vítima. O que acontece aqui é que mesmo com o fim de uma relação, ou mesmo com um processo de crime a decorrer, muitas vezes é necessário ser feito um trabalho com aquela pessoa, porque aquela pessoa ficou fragilizada, pode ficar traumatizada, aquele episódio pode condicionar todas as relações seguintes que vai ter. Então muitas vezes é necessário aqui um apoio psicológico, por exemplo, continuado. Mesmo quando há uma formalização de uma denúncia, quando existe um processo de crime, a pessoa muitas vezes também não percebe o que é que vai acontecer a seguir.
quem é quem no sistema judicial, o que é que eu tenho que fazer, o que é importante eu estar atento, eu devo estar atento aqui a que pormenores, qual é a minha posição e intervenção no processo, e isto é algo que nós fazemos na APAV, tanto o apoio psicológico como todo aqui este apoio jurídico e prático, e muitas vezes, mesmo que o fim da relação, e quando mais longa for, por norma tem mais consequências. Não quer dizer que uma relação de curta duração não as tenha, não é? Mas se é de uma forma reiterada durante muito tempo, se calhar aquela pessoa vai precisar de um apoio diferente. E nós também estamos cá para isso. Eu não sei se respondi à sua pergunta agora. Não sei se no sentido daquilo que Sim, queria. sim, foi Era? no médio e longo Ok. prazo. Aqui a questão de a vítima depois não conseguir lidar com certas situações que surgem pós todos estes eventos, como em relações futuras, que há sempre a seguir mais dúvidas, incertezas, a falta de vontade de estar predisposto a iniciar uma nova relação, porque Uhum. teve uma má experiência numa relação anterior. Portanto, eu considero que isto sejam tudo consequências a médio e longo prazo de havendo aqui uma situação de uma relação abusiva e, como eu disse, não identificadas cedo, tal como disse, quando são relações mais longas, pronto, por vezes é muito mais difícil depois lidar com todo o processo após a denúncia e todas as consequências que vêm de uma relação que é abusiva. E permita-me, nesse sentido, é por isso é que é importante também agirmos o mais cedo possível. Quanto mais cedo for detectada que aquela relação é violenta, e por isso é que nós temos que estar atentos às nossas relações, fazer algo também. Porque também é muitas vezes a esperança na mudança, ou existe do outro lado também verbalizações que as coisas vão mudar, foi só uma fase. Isto muitas vezes faz com que as relações. Há um ciclo da violência que explica isto, entre a fase da tensão, do ataque violento e a lua de mel, e há casais que andam anos e anos neste ciclo da violência. E quanto mais tempo andarmos, mais difícil vai ser sair, maiores as consequências e também maior o risco para nós, porque os níveis de agressividade tendem a aumentar. Seria correto eu dizer que é um ciclo vicioso? Acaba por ser um ciclo vicioso, sem dúvida, e que por isso muitas vezes é difícil romper com este ciclo de forma só por nós. Muitas vezes tem que haver aqui o apoio de alguém para conseguirmos romper este ciclo. E às vezes há pessoas, instituições, amigos a tentarem-nos tirar deste ciclo. Parece que há um ímã, há uma energia, uma força que nos puxa novamente para este ciclo. E nós que estamos a tentar tirar a pessoa deste ciclo violento, temos que compreender que isto muitas vezes faz parte do processo. Tentamos uma vez, tentamos duas, tentamos três, e não devemos desistir também. A vítima, identificando que existe a necessidade de pedir ajuda, quais é que são os caminhos que pode seguir, a quem é que pode recorrer para que realmente lhe seja dada a ajuda que necessita. Não falando aqui só de amigos e familiares, que já falámos que são pessoas importantes para identificar e para ajudar na denúncia também, mas que outros caminhos é que a vítima pode recorrer? Vou ter que falar de nós, da APAV. Eu acho que a família e os amigos têm um papel importantíssimo e não devemos guardar este tipo de questões só para nós, quando estamos a ser vítimas de violência, mas depois temos todas estas instituições também. Poderia falar de um formalizar, de uma denúncia ou de uma queixa, mas eu acho que é importante também, paralelamente, procurar, neste caso na APAV, informação e apoio para tudo o que vem depois. Não é? E muitas vezes esta informação também é securizante. Saber, ok, então há uma denúncia, tem que indicar testemunhas, o que é importante também ser dito, o que é que eu vou ter que fazer depois. Há uma equipa que está lá para mim também, que nós na APAV temos, e aqui no Gabinete de Santarém, temos uma equipa com jurista, psicólogos, pessoas da área social. Temos uma equipa que vai acompanhar as várias vertentes e as várias necessidades que vão surgir. Não é? Todas as dúvidas que podem surgir, uma carta que chega à casa e que nós não percebemos bem o que é que aquilo quer dizer, nós ajudamos, um requerimento que é preciso fazer ou uma resposta que é preciso dar, nós também apoiamos nesse sentido. Então acho que um passo muito correto seria entrar em contacto connosco, Gabinete de Santarém, equipa móvel de apoio à vítima da Lesíria do Tejo, consoante também a localização da pessoa, e nós estamos cá para apoiar e para ajudar. Considerando que
existe muito a vergonha quando falamos destes temas. A pessoa em si não quer admitir que está numa situação dessa, não quer expor na sua vida que efetivamente está a ultrapassar, está a passar por uma situação destas. De que forma é que pode entrar em contacto com a associação? Uma carta, um e-mail, uma forma em que se possa sentir segura e acolhida pela associação, sem se sentir demasiado exposta, talvez. É algo que é importante. Em primeiro lugar, dizer que este tipo de situações pode acontecer a qualquer um de nós. Independentemente do nosso trabalho, independentemente da nossa formação, da nossa idade, isto são situações que ocorrem e podem acontecer a qualquer um de nós. Depois, dizer que podem nos contactar, por carta já não é muito comum, mas antigamente muitas vezes chegávamos ao gabinete e metiam cartas por baixo da porta, também a expor situações e a pedir ajuda. Agora, acaba mais por ser contacto telefónico, por e-mail, e há aqui esta questão que também é importante. Se as pessoas não se quiserem identificar, não quiserem usar mesmo o seu e-mail, podem criar um e-mail só para nos questionar, para nos expor uma situação, pedir ajuda, colocar dúvidas, e nós vamos responder às dúvidas da pessoa. Claro que tentamos sempre convidar a pessoa a falar connosco telefonicamente ou a ir ao nosso encontro. O serviço é confidencial, isto é extremamente importante. Os técnicos estão preparados para receber estas pessoas, para falar com elas. É gratuito, também é um dado que é extremamente importante. E nós gostamos do presencial porque a relação que se mantém, que se cria com as pessoas e o apoio que é possível é o outro. Mas se a pessoa não se sentir confortável e quiser fazer um contacto telefónico, quiser denunciar uma situação de forma anónima, criar um e-mail para tirar dúvidas ou para expor uma situação também de forma anónima, estamos cá mesmo para ajudar e é algo que é possível. Ótimo, é realmente importante ter essa informação, porque efetivamente a vergonha é um sentimento que está muito associado a esta questão da violência, seja ela qual for, por norma a vítima sente vergonha da situação pela qual está a passar. Passando aqui a parte da violência, eu gostava de questionar o que é que então pode ser a definição de uma relação saudável? Ok, é uma boa pergunta. Eu acho que uma relação saudável acaba por ser aquela relação que nós nos sentimos confortáveis. Sentimos-nos acarinhados, sentimos que temos ali uma pessoa para os momentos bons e menos bons. Claro que vai haver desentendimentos, claro que vai haver problemas, mas a forma como eles são resolvidos é através de uma comunicação positiva, saudável. Claro que nós temos momentos de maior tensão, às vezes, mas é algo que não entra na agressividade, não entra no crime. As coisas são resolvidas de maneira diferente. Existe empatia, existe disponibilidade, abertura, e isto é algo que eu acho que nós acabamos por sentir também nas nossas relações, se isto existe ou não existe. E também acho que se estivermos atentos, há relações que têm isto tudo e acabam-se por transformar em relações menos positivas, mas nós também sentimos esta transformação em nós próprios e começamos a perceber que deixe de falar, tinha uma ideia ou tinha um problema que gostava de expor, já não vou fazê-lo porque sinto que não vai ser mal interpretado ou não vou receber do outro lado compreensão. Isto já são sinais também de alerta, voltando quase ao início da nossa conversa. Agora, eu acho que onde existe empatia, assertividade, abertura, disponibilidade, eu acho que isso faz parte de uma relação saudável. E considera que a educação emocional possa ter um papel importante na prevenção destes comportamentos? Eu sou psicólogo, logo é uma área que me é muito querida. Eu acho que a questão das emoções é muito importante. Tanto nós trabalharmos as nossas próprias emoções, compreendermos, sabermos que é natural, há um espectro de emoções que nós sentimos e que são naturais. Claro que há emoções mais agradáveis e há outras mais desagradáveis, mas também são naturais. E esta questão da inteligência emocional é muito importante. Nós sabermos ler as nossas emoções, compreendê-las, mas também no outro. Percebemos que o outro está chateado, está mais chateado, está mais ativado, está frustrado. Conseguimos perceber isto. Isto é um instrumento brutal que nós podemos utilizar nas nossas relações, não só de namoro, mas aqui neste caso nas relações de namoro,
e que devemos treinar também, eu acho que sim. E validar, eu acho que isto é algo também muito importante. Mesmo quando podemos não compreender o porquê da outra pessoa se estar a sentir assim, é importante validar como a pessoa se está a sentir. E tentar ajudá-lo, tentar apoiar, ver qual é o nosso papel ali, não é? Não dizer coisas como, por exemplo, não estejas assim, que é uma coisa muito comum. Sim. Mas estás triste porquê? Nem vale a pena estar triste por causa disso. Estamos a invalidar as emoções e os sentimentos da outra pessoa. E devemos ter aqui algum cuidado. Isto é algo que nós todos podemos treinar. É um cuidado que nós devemos ter nas nossas relações. E aqui já há um jeito de conclusão. Que mensagem é que gostava de deixar a quem nos ouve para que possa tentar construir aqui uma relação mais segura e mais consciente e que possa tentar estar atento ao que é realmente a violência no namoro? Eu acho que nós nunca nos devemos esquecer, quando entramos numa relação de namoro, do que é que estamos à procura também. Ir reavaliando ao longo do tempo, da passagem de tempo. Depois percebemos que há coisas que têm um início e têm um fim. E não é por isso que nós somos menos pessoas. Às vezes há esta ideia de que eu investi nesta relação, por isso agora vou mantê-la até ao fim a todo o custo. E não tem que ser assim. Há relações que têm fases muito boas, que depois se calhar tornam-se menos positivas e que naturalmente se calhar devem terminar. Não devemos também arrastar aquilo que já que é violento, então não devemos mesmo, não é? Claro que devemos. Eu já estou a pensar nas relações antes de chegar a uma questão de violência, de maior tensão, se faz sentido ou não continuar. Claro que também não devemos desistir às primeiras, não é isso. Mas quando estamos a caminhar para a frustração, para a tristeza, para a violência, de uma forma recorrente e sistemática, eu acho que não faz sentido as relações continuarem. E não é por isso que não vamos ser felizes mais à frente ou que não vamos ter relações positivas. Todas as relações que nós vamos tendo devem servir de aprendizagem para aquilo que nós queremos e para aquilo que nós não queremos. E acho que é assim que devemos olhar para elas e muitas vezes há que terminar relações para ser feliz lá mais à frente. Faz parte do caminho. Doutor Gustavo, muito obrigada pelo seu contributo. Obrigado eu pelo convite. Foi um gosto estar aqui à conversa consigo. Igualmente. E espero que isto possa servir de alerta e que com esta conversa, quem nos está a ouvir, possa perceber que são os sinais da violência no namoro, de que forma pode pedir ajuda e que há sempre uma luz ao fundo de tudo para todos nós. Obrigada. Obrigado.